exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. 8h01 em Campos, de volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM. Em 98,3, agradecendo a você aí pela audiência, você que está chegando agora, seja bem-vindo, para você que já está com a gente, muito bom dia, muito obrigado pela sua audiência e sua companhia. São 8h02 agora, ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, você que nos acompanha aí nas redes, agora ao vivo ou na melhor hora para você também, nos aplicativos de podcast, também, todos os tocadores aí de podcast, seja sempre bem-vindo aqui à nossa programação, não só o Folha no Ar, mas como toda a nossa programação musical também. São 8h02, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e também de Radmed Diagnósticos por Imagem. Vamos continuar conversando com o Alexandre Viana Gebara. Ele é economista, é auditor de finanças da Secretaria de Estado de Fazenda do Espírito Santo e gerente, né, de fundos e análise econômico-financeira de projetos. O meu caro Alexandre, nós falamos aqui sobre essa reversão histórica e importante do Espírito Santo, que é, na verdade, hoje, um exemplo, assim, para vários estados brasileiros. Temos estados aí em situações complicadíssimas. O estado do Rio é um desses estados. Inclusive, nós temos aqui em Campos um exemplo que ela fez também quando governadora, que é a chamada venda do futuro, né? Que é a antecipação dos royalties, é um empréstimo e dando os royalties como garantia de pagamento daquele empréstimo. Não tem nada de ilegal, não tem nada de errado nisso. O problema é que é feito e isso nunca consegue resolver o problema. Aliás, você falou aqui no começo do programa, uma das... dos motivos que o Espírito Santo também cresceu foi isso. Usou, naquele começo lá, uma antecipação dos royalties para gerar esse desenvolvimento. O problema é que aqui a gente antecipa os royalties e não acontece nada, é para pagar coisa velha. Então, prometendo a sua receita futura, né? É bola de neve. Não é para resolver o futuro, é para pagar o que está devendo. Quer dizer, você pega tipo cobertor de pobre, tapa a cabeça, descobre os pés. Então, exatamente isso. Isso quem fez ainda, e outros governadores também, mas me lembro da Rosinha, eu fazia isso não só em Campos, mas também como governadora. E eu repito, tem nada de ilegal nisso. A forma como é usada é que a gente questiona muito, que é para pagar coisas para trás e que não, na verdade não, né? A gente sabe que tem muito de má gestão nessa parte também. Ô Alexandre, e agora, cara, a gente quer falar Maricá, por exemplo, é a nova Maricá, pouco mais de 200 mil habitantes, um terço da população de Campos. É hoje uma das cidades com PIB, com a maior renda per capita do país, a mais invejada talvez, uma das mais. Temos aqui São João da Barra também, onde está seu pai agora, numa proporção para Campos de renda per capita gigante, enquanto a nossa aqui vai capengando. O que eu queria entender nesse momento o papel do Fundo Soberano que vocês no Espírito Santo criaram e a gente aqui, mesmo naquele Eldorado dos royalties, como disse o Sérgio Gabriele aqui, que já passou,
de 2002 até, sei lá, acho que 2014, 2013, nós não conseguimos guardar nada. Ou seja, a gente tá igual aquela pessoa com como é que é? Compulsiva, compra compulsivamente, né? Só comprando, enfim, nós gastamos muito. O dinheiro saiu, né? Entrou, ou antes de entrar já está saindo. Cara, o que você pode trazer de exemplo para a gente e já de antemão, eu não sei se a gente pode falar agora, porque até antes de falar do fundo, ou se você quiser falar do fundo primeiro, porque a guerra no Irã está provocando uma reação daquelas que a gente já sabe logo no início das guerras, e justamente por conta não só da produção daquela região, mas sobretudo pelo fechamento do Estreito de Hormuz no Irã, onde está ali, cara, é uma escalada de guerra impressionante o que o Irã está conseguindo fazer com os Estados Unidos. Os caras, não sei não, se continuar isso vai dar ruim para os americanos. O barril de petróleo já está a 105, há quem diga que isso pode chegar a 120. O que isso implica imediatamente aqui para a gente na arrecadação nossa, o Alexandre? Isso, nossa, que eu diga do Estado do Espírito Santo, do Estado do Rio. Bem, a expectativa do mercado é que esse barril chegue a 118, 120 dólares, né? E isso vai trazer uma consequência, a princípio, positiva, do ponto de vista de superávit orçamentário, por conta do aumento da receita, mas é uma coisa, assim, muito volátil, né? Acabou a guerra, isso pode se reequilibrar, o preço do barril pode se reequilibrar e tudo volta como era antes. O problema aí é como você vai usar esse superávit orçamentário, obviamente, tem que ter um certo cuidado. Agora, a guerra, falando especificamente da guerra, ela traz consequências muito negativas também, né? Você tem aí, se por um lado ela pode trazer um superávit em termos de receita de royalties, por outro lado você pode trazer aí pressão inflacionária, né? Dificuldades aí com o comércio exterior, então a pressão inflacionária pode manter a taxa de juros elevadas. Então, isso aí dificulta a atividade econômica e, por fim, dificulta até o nosso nível de arrecadação aqui, porque você acaba diminuindo a atividade econômica, você diminui a receita do Estado, né? Então, se por um lado você tem um aumento de royalties, por outro lado, você pode ter um problema aí de déficit orçamentário por conta de frustração de receita, né? Então, essa questão a gente pode até explorar um pouquinho mais no último bloco, mas eu vejo a guerra dessa forma, não pensar somente na variável petróleo, mas você tem que pensar em outras variáveis que possam comprometer o nosso trabalho. Boa, você tem aí um exemplo também que você lembrou bem, a gente fica aqui na expectativa de arrecadação, mas você tem, por outro lado, os produtos agrotóxicos, exatamente. Que o agro brasileiro produzido na Ucrânia, por exemplo, e escoado ali pelo Estreito de Hormuz, né? Também, e os fertilizantes daquela época que nós sofremos aqui, e a gente sabe bem como que ficou complicado para o setor, um dos setores mais fortes do Brasil, que é o agro. Aliás, escoar a nossa produção, né? O Espírito Santo é um estado eminentemente exportador, né? E a dificuldade hoje com o fluxo de produtos pode ser muito grande, não só pelo aumento do custo do combustível, né, como também pelas restrições de canais de fluxo mesmo, né? Então, é uma situação bem complicada, tem que prestar bem atenção. Sim. Não, é bem falado por quem de fato conhece do assunto. Cara, como que está hoje a dependência do Espírito Santo, do Estado do Espírito Santo, da arrecadação de royalties? A gente tem aqui por exemplo, em Campos, né, como eu disse, a questão desse TAG aí, com o Tribunal de Contas do Estado, que é preciso ajustar o governo para parar de pagar servidor público, DAS, por exemplo,
com o dinheiro dos royalties, dinheiro dos royalties para outros investimentos. Até um certo tempo pôde, agora não pode mais. E você já começa a falar sobre isso. Como é que está hoje a situação da relação do Estado do Espírito Santo com relação a essa dependência dos royalties para esses pagamentos aí mais institucionais, né, digamos assim? Então, a utilização de royalties, ele tem uma limitação legal. Você não pode usar o royalties para determinadas questões, como, por exemplo, pagamento de dívidas, a não ser que seja dívida com a União, pagamento de folha também salarial não é permitido, né? E o caso do Rio de Janeiro e outros estados aí mais endividados foi que houve uma permissão, né, para pagamentos da folha em momentos muito específicos. Então, quando se, por acaso, eles retirarem essa permissão, não é que esteja tirando algo que seja legal. Não, legal não é. Ele só foi permitido para que não haja um prejuízo aí para o servidor público. E a questão do Espírito Santo, em relação a essa questão do comprometimento, né, dos royalties, é importante dizer que, para falar sobre essa questão da dependência, né, ou da independência, é preciso citar, primeiramente, como está o cenário de produção de petróleo aqui no estado do Espírito Santo. Então, nós tínhamos, por exemplo, em 2016, uma produção de petróleo que andava na média de 400 mil barris dia. Só para você ter uma ideia, 400 mil barris dia é o que produz hoje a Guiana, nas margens equatoriais, ali próximo à Venezuela, lembrando que a Venezuela é o maior produtor de petróleo que tem no mundo, né? Então, a gente produzia algo em torno de 400 mil barris dia em 2016, e produzimos o ano passado cerca de, em média, 193 mil barris dia. Ou seja, nós tivemos aqui uma queda, se compararmos os últimos 10 anos, uma queda de 51% na nossa produção. O outro dado que eu acho interessante passar é que essa produção, além de estar em queda, ela está cada vez mais dependente da produção de um único campo que nós temos aqui, que é o campo de Jubarte. Então, nós temos praticamente 80% da produção de petróleo no Espírito Santo depende do campo de Jubarte. É de lá que vem 76% dos royalties e 100% das nossas receitas com participação especial. Um outro dado que eu acho bem relevante de passar é que, em 2018, os royalties representavam 12% da nossa receita. Ela era a segunda maior fonte de receita do Estado, ficando atrás apenas do ICMS. E em 2023 e 2024, não tem esse dado fechado ainda para 2025, 2023 e 2024, essa participação caiu para 5%, ou seja, os royalties deixaram de ser a nossa segunda maior fonte de receita e passaram a ser a terceira maior fonte de receita, ficando atrás da distribuição dos fundos de participação dos estados. Então, são cenários, são dados desafiadores para a gente, né? E quando a gente associa esses cenários desafiadores de queda na receita de royalties, a situação de equilíbrio fiscal do Espírito Santo, a gente percebe, na verdade, que nós estamos nos tornando cada vez menos dependentes dos royalties para executar as nossas políticas fiscais e, inclusive, realizarmos os nossos investimentos, né? Então, se você tem uma queda de royalties, de arrecadação, e ainda mesmo assim mantém o seu nível de investimentos, né, mantém a sua solidez fiscal, o fato é que a gente não precisa tanto das receitas de royalties para executarmos essas políticas. Isso aí é uma constatação, na verdade, né? Sim, você tem outras fontes, você tem essa possibilidade aí de diminuição, o que a gente sempre falou aqui, desde o começo de tudo, é que os royalties são finitos, né? Então você não Exatamente. Ainda tem... bem lembrado, Cláudio, porque, na verdade, essa queda na produção do Estado, ela se deve basicamente porque nós somos hoje um campo com um nível avançado de maturidade, né? Isso acontece também, por exemplo, com Niterói, no campo de Tupi, né? Já você chega a um nível de maturidade em que, se você depender apenas dos campos existentes de petróleo hoje, você nunca mais vai voltar àqueles 400 mil barris dia, a não ser que a Petrobras ou algum outro órgão, alguma outra empresa, encontre um campo com a mesma pujança hoje de Jubarte. O que eu não acredito, né, particularmente falando, acho que o foco hoje está muito voltado ali para as margens equatoriais, né,
mas eu acho que a gente vai ficar mais ou menos nesse nível aí. Nós não aumentamos em relação a 2025, a 2024, cerca de quase 20%, por conta de uma atualização do equipamento da Petrobras. Eles colocaram aqui um navio novo, né, com uma capacidade maior de extrair petróleo, que fez com que a gente aumentasse a nossa produção em quase 20%. Você traz aí essa revelação também do amadurecimento dos poços aí do Espírito Santo, mas a gente aqui também está nessa mesma situação, você sabe, a Bacia de Campos chegou a ser responsável por 80% do petróleo nacional, 82% do petróleo nacional, hoje não é mais, assim, mas tem as empresas privadas que têm um olho aí bem clínico para esses campos maduros. E ou seja, tem uma sobrevida importante nessa questão ainda desses campos maduros. Não vejo isso assim com tanta tristeza. Né, não, exatamente. Eu acho que a extração de petróleo ela vai se manter ainda por muito tempo. Mas mesmo a gente tendo essa queda de 51% em relação aos últimos 10 anos, o Espírito Santo continua sendo o segundo maior produtor de petróleo no Brasil. Né? Significa dizer que, por exemplo, São Paulo também está passando por uma situação semelhante, porque se não tivesse, ele teria ultrapassado o Espírito Santo. Né? Então, é um dado que eu acho que sinaliza, não posso acreditar que o petróleo é uma fonte inesgotável, né, de receita. Né? O problema é que a gente não acredita nisso, né? A gente sabe, a gente entende, mas finge que não acredita, né? E aí vem... Tipo assim, é aquilo que a gente falou, é coisa de governo e não de Estado, é política de governo. Então você tem que aproveitar enquanto eu estou aqui e o outro governo que se lasque, do seu jeito, que se vire, seja o que Deus quiser, mas aqui na minha gestão eu vou fazer acontecer. O problema é que esse fazer e acontecer ou qualquer coisa parecida, ele quase nunca está ligado à política de Estado, está ligado mais à política de governo, aquela coisa mais fantasiosa, né? Sei lá, é só uma fachada e não uma integralidade, um projeto de fato duradouro. Campos tem um exemplo aqui que é o Fundecam. Esse é um programa de Estado e não de governo. Foi o Arnaldo. Há muito tempo que eu cheguei até a conhecer um pouco desse fundo. Que, aliás, chegou, eu não sei se chegou... Você foi gestor também do Hospital Plantadores de Cana, não foi? Isso, eu trabalhei na administração do Hospital dos Plantadores de Cana, junto com o Frederico Paz, e na época o doutor Crespo, né? Sim. Luiz Maurício Crespo. Figuraça. Cara, e aí o Espírito Santo tem o Fundo Soberano. Nós não conseguimos criar esse fundo em Campos. Há quem diga que não precisa, que não é bem assim. Cara, eu não sei se na vida pessoal, tentando fazer aqui um comparativo meio complicado, né? É complicado porque você tem proporções gigantescas para uma vida pessoal. Mas assim, quem é que não tem uma vontade, ou pelo menos não busca ter uma reservinha, né? Aquele dinheiro para uma emergência. E emergência, gente, não é coisa de saúde, não, que você está doente ou tem um dinheiro, não. Emergência pode ser uma viagem, uma troca de carro, uma reforma da casa, pode ser coisa boa. A gente pensa que emergência é só desgraça, mas não é, não. Grave para a população, né? Não, mas não é? Então é isso. Ó, emergência, minha filha vai casar, vou fazer o casamento. Isso é uma emergência legal, não é? Poxa. Enfim. E aí entra o Espírito Santo também dando exemplo para a gente do Fundo Soberano. Eu queria que você falasse sobre a criação do Fundo Soberano do Espírito Santo, como é que foi esse processo, até onde você participa, e aí a sua gestão também. Como é que está hoje a saúde financeira do Fundo Soberano? E lá na frente eu quero saber desses investimentos, porque também não adianta você ter uma reserva e ser inconsequente, jogar dinheiro para cima. Como é que foi esse processo e como é que está hoje essa saúde financeira do Fundo Soberano dos Royalties no Espírito Santo? Ok. Você está me ouvindo bem? Tá tranquilo? Perfeito. Então vamos lá. Bem,
Agora vamos falar especificamente sobre o Fundo Soberano. O que é esse fundo, na verdade? O fundo é hoje um importante instrumento de política fiscal do Estado. Então, a partir do momento que você consegue reservar, mesmo a receita em queda, você reservar ainda parte desses recursos para um fundo soberano, você caracteriza ainda mais, né, a não dependência dos royalties. E para que você faz isso, né, essa reserva? A gente tem uma consciência de que, dessa forma, estaremos praticando um uso mais racional dos recursos públicos. E a criação do Fundo Soberano, ele passa por duas idealizações muito distintas, né? Primeiro, é de você usar o fundo como um instrumento de estabilização fiscal. A partir do momento que você acumula recursos por um determinado momento, um determinado tempo, né, de forma intergeracional, você pode utilizar o fundo como um instrumento de estabilização fiscal em momentos em que a nossa economia tiver algum problema anticíclico, né, como, por exemplo, teve aí a pandemia, né, o período da pandemia foi um dos maiores momentos anticíclicos da economia mundial. Então, havendo um período como esse, você pode utilizar os recursos que foram reservados no fundo. Por isso, utilizado como um instrumento de estabilização fiscal. Uma outra ideia que a gente tem é de usar o Fundo Soberano como uma fonte de recursos para investimentos estratégicos. E o resumo de todos esses fatores, a gente entende que, dessa forma, estamos gerando um bem-estar, né, para a população capixaba. Hoje desculpa. Não, continua você, por favor. Então, aí eu acho que é importante, já falando do Fundo Soberano, a gente mencionar a estrutura de governança que nós adotamos, que é uma estrutura muito elogiada, não só aqui no Brasil, como lá fora, né? Onde a gente tem uma instância estratégica, que é o próprio governo do Estado do Espírito Santo. Então, é o governo que traça as diretrizes gerais de aplicação dos recursos do fundo, sempre relacionada ao plano estratégico do governo. Então, o governo entende que o Fundo Soberano ele é uma fonte de recursos para financiar parte dessas estratégias do governo, né? Nós temos também uma instância deliberativa, que é o Conselho Gestor, que é formado aí por 7 órgãos do governo, entre eles a Secretaria de Desenvolvimento, a Secretaria de Governo, a própria Secretaria de Fazenda, a Secretaria de Planejamento, o Procurador-Geral do Estado também, importantíssima presença nesse conselho, e os diretores-presidentes dos nossos bancos, o Banco Comercial e o Banco de Desenvolvimento aqui do Estado. Essa é a composição do Conselho Gestor. Temos uma instância administrativa que fica aqui na Secretaria da Fazenda, onde eu sou o responsável como secretário executivo, e nós criamos também uma instância consultiva com técnicos formados por esses membros, né, do Conselho, para dar exatamente um suporte a todo o processo decisório que é tratado dentro do Conselho Gestor. Então, o Conselho Gestor, por exemplo, quando ele não tem muita segurança para tomar uma decisão, esse assunto é encaminhado para essa instância consultiva, técnica, né, que, na verdade, avalia, dá um parecer e devolve esse assunto para o Conselho tomar uma decisão mais assertiva, né? E, por fim, aí as instâncias operacionais, que é uma grande vantagem competitiva que nós temos, que os nossos bancos operadores dos recursos do Fundo Soberano, eles fazem parte do Conselho. Então, o Banestes e o Bandes, eles são parceiros nossos na estrutura de governança. E essa estrutura de governança trabalha de forma muito organizada, com um elevado nível de transparência, né? Então, essa é uma grande vantagem que a gente tem. O fundo, minha pesquisa aqui traz de que o Fundo Soberano do Espírito Santo tem hoje em torno de 2 bilhões e 200 milhões ativos, é isso? Ou tem mais? Hoje nós temos um pouco mais, né? Hoje a gente tem quase 2,5 bilhões, são 2 bilhões 468 milhões de reais, dados atualizados agora no dia 10 de março, né? Sendo que desse saldo, só de rendimentos de aplicação já são mais de 720 milhões de reais. Para se ter uma ideia, esse saldo de quase 2,5 bilhões já fica em torno entre 8,5% e 8,7% da nossa receita corrente líquida. E a gente espera alcançar aí nos próximos
2 anos aí no máximo, algo em torno de 10% da nossa receita. Você tem de lucro, de rendimento é o que? Anual? 720 milhões? O fundo foi constituído em junho de 2019. Né? De lá para cá, a gente vai fazendo a acumulação dos recursos. Então, nesse período aí de 6 anos e meio, praticamente, nós temos aí 720 milhões só de rendimentos de aplicação, né? E rendimentos também dos nossos investimentos no Bandes focados no desenvolvimento econômico. Mas os 720 milhões de rendimento que você cita é o que? Anual? Não é anual, não. É no período completo, aí, dos últimos 6 anos. Tá. Perdão. Entendi. Cara, e vocês têm em todos os destaques de informação uma espécie de um alinhamento de estratégias e de técnicas que transformam o fundo num programa de Estado e não de governo de novo, que é importantíssimo esse processo, por isso que a gente repete, pelo menos eu repito tanto. Hoje vocês têm, do mundo, é o melhor, em termos de gestão, é o 3º melhor fundo mundial, sendo o melhor sistema de fundo de reservas de royalties da América Latina. Como é que é administrar esse fundo, Alexandre? Essa foi uma pesquisa feita pelo Instituto de Estudos de Fundos Soberanos, que fica localizado no Rio de Janeiro, onde eles avaliaram os 100 maiores fundos soberanos de 69 países, utilizando a métrica, né, sobre a prática das melhores as melhores práticas de gestão e governança, né? Então, nessa avaliação, eles consideraram o Fundo Soberano aqui do Estado do Espírito Santo o fundo mais bem gerido da América Latina, né, por uma métrica estabelecida por eles, e o 3º melhor no ranking global, ficando atrás, por exemplo, do Fundo Soberano da Noruega, que ficou em primeiro lugar, com 2 pontos acima do nosso, né? Então, se você tem aí a gente tem hoje 6 anos e meio de constituição do fundo, a gente consegue perceber que nós estamos no caminho certo em termos de gestão e governança, né? Sim. Ou seja, esse porquinho aí guardou, ninguém mexe. Né? Literalmente assim, tem uma história dessa. Cara, agora, considerando que a gente está numa transição de matriz energética muito clara. Você mesmo acabou de falar, né? Os poços do Espírito Santo são relativamente considerados, ainda apesar de produzir e que vão produzir, certamente, mas já são também, né, num estado avançado de exploração, ou seja, são campos mais maduros, evidentemente, aqueles que já têm uma produção de petróleo menor. Agora, e aí, considerando essa transição energética, o Fundo Soberano entra nesse papel aí também, não só para os períodos cíclicos ruins, como você citou muito bem, pandemia foi tragédia, né? A gente sabe bem disso, mas também nos momentos bons, que é aquela coisa que a gente falou, né? Vamos ter uma reservinha aqui para momentos bons. Ou seja, esses fundos são acessíveis a novas indústrias, novas empresas. Como que ele é planejado o uso dele nesse sentido também? Muito bem. Então, assim, o fundo ele foi constituído com 2 finalidades muito objetivas, né, e muito claras, né? A primeira delas é você formar uma poupança intergeracional. Então, 40% dos recursos que ingressam no Fundo Soberano, eles são direcionados para uma poupança, né, para acumular ao longo do tempo. Na verdade, não é bem uma poupança, né? O agente operador desse recurso é o Banesp, e para isso ele constituiu um fundo de investimento multimercado, né, que tem o objetivo aí de perseguir uma rentabilidade compatível com a do CDI. Então, com esse instrumento do mercado financeiro, ele tenta rentabilizar esse recurso ao longo do tempo. E nesse fundo, nós já temos quase R$1 bilhão depositados, né, para a formação dessa poupança intergeracional, poupança de longo prazo. E o outro objetivo já está voltado para a promoção do desenvolvimento econômico de forma sustentável do Estado do Espírito Santo. E quem é o agente operador, né, dessa atividade é o nosso Banco de Desenvolvimento. Então, para isso,
o Banco de Desenvolvimento constituiu algumas modalidades de investimento, né? Então, assim, qual é a ideia? Né? Essa é a parte mais complexa do Fundo Soberano, né, de usar recursos para o desenvolvimento. A ideia básica aqui é você transferir recurso público para a atividade econômica, né? E você tem que ter uma série de cuidados para você fazer essa transferência. O grande objetivo aqui, né, eu vou citar um exemplo aqui econômico, quando você aumenta o gasto público, você pode atrair ou retirar o empresário da atividade econômica, né? Então, a gente tem um exemplo aqui do governo federal que aumenta demais o gasto público, né? Isso gera aumento de consumo, aumento de inflação, aumento de taxa de juros. E aí o que acontece? Esse aumento da taxa de juros acaba sendo um convite para o empresário a se retirar do mercado, porque você tem uma perda de consumo, né? Na verdade, o nosso objetivo é o oposto. A gente transfere recursos para empresas com o objetivo de atraí-las para a atividade econômica. Esse é o princípio básico. Só que a gente faz isso, né, o Bandes faz isso utilizando instrumentos do mercado financeiro, né, para financiar essas empresas. Então, foi criado, primeiramente, um fundo de investimentos em participações, focado, né, em aplicações de recursos em startups. O objetivo aqui é estimular a atividade econômica do Estado, né, para empresas de inovação e tecnologia, né, e criar esse ecossistema de startups para diversificar a nossa atividade econômica. Então, nós já temos vários resultados bem favoráveis aí. Hoje, o Espírito Santo, na verdade, a nossa capital, Vitória, ela já está relacionada como uma hub de inovação, né? Isso é uma avaliação feita pela Associação da América Latina de Investimentos em Venture Capital, né? Então, já configura a Vitória como uma capital emergente em tecnologia e inovação. Já é algum resultado trazido por esses investimentos em startups. Uma outra carteira que nós montamos foi a carteira de debêntures, né? Aportamos ali 250 milhões de reais também, né? Já que nas startups também a gente aportou 250 milhões. Então, essa carteira de debêntures, ela tem um objetivo também de promover o desenvolvimento econômico com empresas já mais amadurecidas. Aí já são cheques entre 20 e 50 milhões de reais por projeto, né? Com o objetivo de desenvolver e estimular essa cadeia produtiva. E, por último, no início do ano passado, a gente finalizou agora o projeto no final de 2025, nós criamos um fundo de descarbonização da economia capixaba. E aí entra naquilo que você estava falando, né? O objetivo desse fundo é financiar projetos, né, que tenham um foco em promover a diversificação da matriz energética de suas atividades econômicas. Vou dar um exemplo básico aqui. Você tem uma empresa de frota de ônibus, né, que queira eletrificar esses ônibus. Ela pode apresentar esse projeto para o Bandes e receber recursos do Fundo Soberano, né, sob a forma de financiamento, para você promover essa mudança da matriz energética de sua atividade econômica, né? Então, assim, esse fundo, ele vai receber, esse fundo eu chamo de fundo porque é um fundo de investimentos em direitos creditórios, né, que foi criado para promover esse programa. Ele vai receber do Fundo Soberano cerca de 500 milhões de reais. O gestor desse fundo já foi selecionado, né, por um projeto de chamamento público, vai ser o BTG Pactual, que também vai aportar cerca de 400 milhões de reais. Então, nós temos aí já 900 milhões de reais para a promoção dessa descarbonização da atividade econômica. E a ideia é que a gente consiga alcançar cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais para esse programa. Já tem aí quase 1 bilhão, só 900 bilhões. Como o fundo vai financiar 80% dos projetos, e 20% deles são recursos das próprias empresas, né? Então, quando você faz uma conta de regra de 3, você vê que os 900 milhões mais os recursos da empresa vai chegar na casa aí de 1 bilhão e 200 milhões. Fácil. Pelo menos aqui, né? Na frieza dos números e dos cálculos. Ô Alexandre, agora, assim, porque quando eu conversava aqui sobre essa questão de
desenvolvimento, de crescimento, que a gente busca muito aqui, e você conhece bem Campos, você sabe, a época de campanha política, então isso aparece muito, e é um dos temas onde a gente conversa aqui com todos os pré-candidatos, depois com todos os candidatos aprovados nas convenções partidárias. Então, quer dizer, são 2, às vezes 3 entrevistas, de acordo com o tempo, né? Com esses políticos. E um dos temas que a gente fala muito aqui é justamente essa questão de industrialização, e que nós vamos falar daqui a pouco, lá no próximo bloco, mas eu queria que você já desse uma pitadazinha aqui para a gente, porque o prefeito Vladimir falou aqui uma vez, a gente até ficou debatendo, mas depois a gente entendeu esse processo. É que você tem Macaé, né, com a presença daquelas offshore, e por conta da Petrobras, que a gente perdeu aquele cavalo arriadinho, passando mansinho, né? Foi embora para lá, década de 70, 80. E agora temos o porto do Açu. Em breve teremos aqui, aí na sua terra, o de Presidente Kennedy, o Porto Central, mais um. O Espírito Santo tem um complexo logístico portuário muito importante, muito grande. Não é? Você tem aí portos aí significativos, importantes, o Porto de Vitória, o Porto Tubarão. Aliás, esse Porto Tubarão, sempre que eu vou a Vitória, a gente passa ali só para ver esses mega navios passando ali para ancorar. Aquilo já é Eu atravesso a ponte todo dia porque eu moro em Vila Velha, né? E toda vez que eu passo pela ponte, a minha esposa fala assim: nossa, esse porto está crescendo, hein? Não, ele está no mesmo lugar ali, não, mas é porque o volume de negócio que é gerado ali é muito grande. É muito grande, né, Alexandre? E a BYD anunciou, eu acompanhei até, foi numa entrevista de Casa Grande, a criação de uma fábrica. Mas, assim, para essa questão de industrialização, como que você percebe a participação tanto do Fundo Soberano quanto da política fiscal do Estado para atrair essas indústrias? E aí a gente fica aqui, claro, né, sempre com olho grande, vai fazer o quê? Passa por aqui, mas Vladimir explica isso tecnicamente muito bem, que a gente acaba virando uma cidade logística e que temos que explorar bem essa coisa, porque nós temos infraestrutura médica hospitalar, temos a rede hoteleira que Macaé não tem, que São João da Barra muito menos. Então, assim, tem que explorar isso enquanto pode. Até surgiu agora a retomada aí da conversa de investimento lá no complexo portuário ali entre Farol e Barra do Furado. Então, é onde pode-se ter aí uma espécie de industrialização aqui em Campos. Mas como é que é essa participação e criar esse ambiente propício para investimento no Espírito Santo, que a gente vai falar mais lá na frente, mas que eu quero que você fale é sobre o Fundo Soberano. É como se você tivesse assim numa rodada de disputa aí, todo mundo, e você fala assim: não, aqui, vem para o Espírito Santo que nós temos aqui um fundo soberano e que a gente pode te auxiliar aqui. Como é que é poder usar esse trunfo? Então, primeiramente a gente tem que citar que muito da industrialização no Brasil, ela ocorreu por conta de incentivos fiscais, né? E que isso, em função da reforma tributária, não será mais permitido. E aí a importância de você ter instrumentos como o Fundo Soberano, por exemplo, né, ou outros fundos de infraestrutura, ou como você quiser chamar, para você financiar projetos estratégicos para o governo, né, para a sua região. Então, assim, você vai deixar de dar incentivo fiscal, mas vai financiar projetos, vai poder financiar projetos via fundos, por exemplo. E é o que a gente procura fazer com o Fundo Soberano. Então, assim, como é que nós fazemos com o Fundo Soberano? Primeiro, a gente cria, obviamente, uma diretriz de investimento, onde nós queremos aportar o recurso, né? E depois a gente faz uma espécie de seleção de como nós vamos desenvolver a seleção desses projetos. Emite-se um edital de chamamento público e essas empresas, elas aportam projetos no Banco de Desenvolvimento
e esses projetos são selecionados. A partir dessa seleção é que são aportados recursos, né? E, normalmente, para esses investimentos, a gente sempre cria a figura de um gestor privado para fazer a seleção desses projetos, que é muito importante você apartar, né, a decisão de investimentos, né, do governo, para não ficar algo enviesado, né, e haver aí conflitos de interesse. Então, normalmente aqui, quem faz isso são as gestoras dos fundos que estão vinculados ao Fundo Soberano. Então, vamos entender assim, o Fundo Soberano é um grande fundo, guarda-chuva, que embaixo dele existem outros fundos que fazem os investimentos. E aí você seleciona primeiro um gestor privado para fazer a gestão desse fundo, e esse gestor faz todo o processo de seleção dos projetos e a gestão de toda a manutenção dessa carteira de projetos. Então, basicamente, é assim que é feito. O que você, só para a gente encerrar aqui, e deixo você à vontade para falar mais sobre o fundo, porque você sai pelo Brasil afora palestrando e mostrando a realidade e meio que, né, mostrando para a gente como fazer. Mas eu para falar sobre o fundo, mas eu queria antes só que você me respondesse uma coisa. É tarde para Campos começar a ter o seu fundo soberano? Bem, é uma boa pergunta, porque quando a gente pensa hoje no Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo, ele só existe por conta da situação fiscal do Estado. Então, eu digo aqui que ele é um produto do equilíbrio fiscal do Estado. Se você não tem esse equilíbrio fiscal, você basicamente não vai dar sustentabilidade a esse fundo. Então, a gente vê, por exemplo, o próprio Fundo Soberano Brasileiro, que não teve uma sustentabilidade fiscal para se manter, né? E o Estado do Rio de Janeiro constitui um fundo, já tem um Fundo Soberano constituído, se não me engano tem algo em torno de 3 bilhões ou pouco mais, né? Mas, assim, não sei se isso seguiu adiante, né? Talvez por conta da própria situação fiscal do Estado, mas uma condição para você dar sustentabilidade ao fundo é o fato de você ter um equilíbrio das contas públicas, né? Acho que Campos teria que fazer esse exercício de forma que ele possa transferir parte das receitas de royalties para esse fundo e não depender totalmente dos royalties para executar todas as suas políticas, seja pagamento de folha, né, como ele está fazendo aí de forma concessionária, né? Mas você tem que ter essa não dependência dos royalties para começar a reservar parte desses recursos. Não sei, acho que é um exercício a ser feito, né? É uma política que tem que ser traçada de longo prazo, porque quando você constitui um fundo soberano, a pressão em cima dele é muito grande. Lembrando que nós constituímos o nosso fundo aqui em 2019, né, e logo depois nós passamos por um período de pandemia, onde a pressão por investimento, principalmente na área de saúde, foi muito grande. Nós tivemos aqui várias manifestações, e eu recebi várias delas também, para explicar por que manter um fundo soberano se nós precisávamos financiar políticas voltadas para a contenção da pandemia, né? Só que o Estado conseguiu garantir a manutenção do fundo, por quê? Porque havia um equilíbrio fiscal e havia recursos de outras fontes que puderam ser utilizados nesse tipo de política, entendeu? Então, finalizando aqui, eu acho isso. Primeiro você tem que ter um equilíbrio fiscal e depois pensar na constituição do Fundo Soberano. Esse equilíbrio fiscal aí parte mais do Estado do que do... né, do que do... Tem que ser feito. Né? Ó, nós temos aqui IPVA de 4%, como eu disse. Aquilo que o Marcelo falou, é inóspito. Quem vai querer montar aqui uma frota de ônibus no estado do Rio de Janeiro? Exatamente, Posso montar aqui, mas vou emplacar lá no Espírito Santo. Que é o que acontece com boa parte aqui, que eu expliquei mais cedo, de quem compra um carro de luxo, um carro mais caro. Você vai comprar um carro de 300 mil, aqui você paga 12 mil reais de IPTU, de IPVA na hora, 12 mil. No Espírito Santo você paga 3 mil. No mesmo carro, mesmo ano, mesmo modelo, mesmo... Então, assim,
Aí justifica até, tem gente que frauda, mas tem gente que não, já tem casa aí. Cara, mas ó, vamos direto aqui no assunto. São 8h46, o tempo voa e a conversa assim é boa, não tem jeito, né? Só faltou rimar com aquela água boa da lagoa, aquela do garotinho. O estado do Rio tem 3 bilhões no seu fundo de soberano. A Maricá tem 2 bilhões, Niterói tem 1 bilhão e 400. Olha a Maricá aí, disputando quase que com o estado do Rio aqui. Olha que riqueza que está aquilo lá. Tomara que faça bom uso e invista bem esse dinheiro. Exemplos de como não fazer pelo Brasil afora tem. A maldição do royalties, né? Parece que pega alguns lugares mais do que outros. Mas nesse contexto aí de crescimento e repito a frase aqui do Marcelo Merda, é um estado inóspito, e você traz aí, né, toda essa observação, tanto baseado no fundo, mas sobretudo, e o fundo é uma consequência daquilo que você falou, que é do controle e a regulação toda, né, desse sistema fiscal do Espírito Santo, né? Foi saneado, foi resolvido e virou a chave. Aí o fundo é uma reserva e tal, é aquela consequência. Quais os próximos passos agora para seguir nessa linha? Porque assim, numa proporção nossa aqui, sei lá, chegar em primeiro lugar na audiência é difícil, não é fácil, numa emissora de rádio, TV, mas você permanecer em primeiro lugar é uma guerra, uma batalha diária. Como que é agora essa sequência de crescimento do Espírito Santo? Quais são os próximos passos? Então, nós temos aí um ano de 2026, né, com vários desafios, né? Primeiro, por ser um ano eleitoral, tanto no âmbito nacional quanto nos estaduais. Nós temos aí um conflito geopolítico de grande proporção, pode trazer aumento de custo energético, pressão inflacionária, aumento de taxa de juros, como a gente falou, né? Aumento do frete para impactos no comércio internacional. Então, isso para o Espírito Santo, particularmente, é um pouco complicado, porque nós somos um estado eminentemente exportador. E nós temos também o desafio da reforma tributária, né? Então, uma das maiores transformações institucionais da economia brasileira, né, nas últimas décadas. E se, por um lado, simplifica a estrutura da tributação, por outro, altera toda a lógica de arrecadação pelo consumo, e entendendo aqui que o Espírito Santo é um estado de uma população pequena, cerca de pouco mais de 4 milhões de habitantes, a gente tem um consumo muito menor do que a média nacional. Então, isso vai trazer para a gente algum impacto do ponto de vista de arrecadação, mas, e, portanto, é um desafio que a gente tem a fazer, né? Então, para a gente preservar a capacidade de investimentos, no meu entendimento, a gente tem que primeiro manter o compromisso com o equilíbrio fiscal. Então, ter um planejamento orçamentário muito robusto e muito efetivo, né, é fundamental, com foco na qualidade do gasto público para continuar alcançando os superávites orçamentários, e com isso manter os níveis de investimentos, né, do jeito que estão, com recursos próprios, é importante lembrar isso, porque investir com recursos próprios traz sempre melhorias do ponto de vista dos resultados fiscais também, porque você não paga, né, deixa de pagar recursos com juros de dívida, né? Agora, tem um ponto muito importante que eu queria destacar aqui, que é a CAPAG, né? Esse, do ponto de vista fiscal, é muito interessante, porque a CAPAG foi o índice, né, criado pela Secretaria de Tesouro Nacional para avaliar a capacidade de pagamento, né, dos estados e municípios, né, a capacidade desses estados e municípios honrarem as suas dívidas. Então, essa CAPAG, ela leva em consideração 3 indicadores que geram o índice CAPAG, onde os entes são avaliados entre as notas A, B, C ou D. Então, o Espírito Santo, desde 2012, quando esse índice foi criado, de 2012 a 2025, portanto, 14 anos, o Espírito Santo recebe a nota máxima desse indicador da CAPAG. Nos últimos 2 anos, a gente ainda recebeu um selo de A+, né, pela qualidade da nossa informação contábil e pelo elevado nível de transparência
dessas nossas informações. Então, veja bem, a CAPAG, hoje, para o Espírito Santo, já está institucionalizado, né? Nós somos um Estado nota A, e entra governo, sai governo, existe todo um compromisso em se manter esse equilíbrio, essa nota A. Ou será o governante que vai assumir o Estado e perder essa nota A? Ele, obviamente, vai perder um pouco de capital político com isso daí, né? Então, essa institucionalidade a gente quer dar ao Fundo Soberano, né? Ou seja, o nosso trabalho aqui de divulgação do fundo é exatamente dar ao Fundo Soberano essa capacidade de se manter durante os governos, né? Porque toda política pública ela tem um risco governo, ou seja, o risco de descontinuidade, né? Então, você conferindo institucionalidade ao fundo, você vai minimizar esse risco governo, né, de forma que a sociedade, tendo orgulho desse fundo, desse instrumento, dificilmente um governante vai querer dar descontinuidade desse fundo, né? É aquilo que você falou. Hoje você tem aí uma consciência política, se não de todos, mas da maioria, de que é preciso manter essa boa relação fiscal que o Estado tem. É tema de palanque. Olha que coisa interessante. Exatamente. Você vai subir no palanque aqui no Rio, falar em reforma fiscal, em ajuste fiscal, não vai render voto nenhum. Aí está preocupado aqui como é que está a segurança nossa. Exatamente. Se vamos resolver o problema do domínio, porque assim, a questão da violência no estado do Rio, ela não é questão de violência por si só, pura, de um assalto, de um roubo ali de um celular e a nossa vida em risco. Não, é muito profunda. A violência no estado do Rio, ela é questão de domínio territorial. Olha que situação complicada. Você ainda não passa por aqui, mas você tem no Rio, é muito comum, e tanto é que houve a aprovação daquela operação que matou 117 civis e 4 policiais no Alemão e Penha, e foi comemorada e foi exitosa a operação, considerada assim pela própria população da favela, que está vivendo oprimida sob o comando desses... O que é isso? É domínio territorial. Ou seja, você só pode comprar a água deles, o garrafão de água, o gás deles, o gatonete deles. Deus me livre se você aparece lá com comprou um garrafão de água em outro lugar. Você pode perder sua família. É um risco muito grande, né? Então, assim, o que a gente vai cobrar aqui, e acredito que o eleitor vai estar muito atento a isso, é quem que vai apresentar uma possível solução, que também, na minha opinião muito particular, não acredito que seja aí tão fácil e muito menos rápida. Acho que vai ser bem demorado. E aí você traz um tema para a gente aqui, sabe, como meio que também criar inveja, que é assim, poxa, e tem violência no Espírito Santo, a gente sabe tudo isso, tem o nível de violência é diferente, a coisa é completamente diferente, mas assim, você traz um tema que é tema para palanque, que é a preservação desses incentivos fiscais e a transparência. Qual o governador que vai manter isso, né? Qual o candidato que vai manter isso? É muito interessante. Agora, para fechar, o meu caro Alexandre, são 8h55 já. O que você diria nesse imbróglio todo que nós temos aí? Claro, né, o Espírito Santo começa a botar suas unhas para fora também, suas garras para fora, beliscando grandes indústrias, nomes importantes nesse cenário mundial. Traz aí a BYD, a chinesa, uma das que mais cresce no mundo com produção de veículos. O que você diria hoje em termos de comparação para investimento? Para o empresário que está olhando para o Brasil, está olhando para as nossas potências, investir no Espírito Santo é melhor que nos outros 26 estados? Olha, obviamente que pensando na questão aí de
poder colocar o Espírito Santo nesse rol de lugares, né, que você pensa em investir. Por exemplo, eu posso investir hoje em Minas, no Rio e no Espírito Santo. Vou escolher o lugar que eu posso colocar esse meu projeto. O Espírito Santo realmente traz vantagens muito competitivas em relação a essas regiões. Primeiro, pelo próprio equilíbrio fiscal, né, pela segurança jurídica que se tem aqui dentro, pelo ambiente de negócios e o ambiente político também muito favorável, e também, evidentemente, de você ter um instrumento de política fiscal, como eu te falei, com a reforma tributária você não vai poder dar mais os incentivos fiscais, mas você pode entrar com uma linha de financiamento diferenciado, né, que permita a esse empresário ter vantagens competitivas na execução do seu projeto. Então, assim, hoje o Espírito Santo tem toda a condição de oferecer isso aos projetos que, obviamente, interessam ao Estado do Espírito Santo. Então, nós temos, por exemplo, muito interesse em desenvolver nossa área de turismo, por exemplo, né? A gente tem aí reservado para 2026 algo em torno de 26 bilhões de reais para investimentos, tanto do setor público quanto do setor privado, para desenvolver a área de turismo. E isso para a gente é muito importante, porque vai trazer consumo para cá, e evidentemente, em função da reforma tributária, ao trazer consumo, traz também arrecadação. Então, a gente tem um foco muito voltado aí para o desenvolvimento dessa área de turismo. Não esquece de reservar uma parte aí, Alexandre, lá para Marataízes e Itapemirim, que eu tenho um carinho muito grande lá, meus filhos são de lá, né? Então, não esquece, não, reserva uma parte boa ali, aliás, com um potencial fantástico. Uma região litorânea extraordinária que é a região ali de Marataízes e Itapemirim. Belíssima. Tem que falar da região serrana, né? Que a região serrana está se desenvolvendo. A gente deve iniciar a obra do aeroporto aí. Existe um projeto. Eu vi, o aeroporto vai ser em Pedra Azul, não vai? Pedra Azul, exatamente. Então, todo com foco, né, desses 26 bilhões, você está pensando também ali no aeroporto, né, obviamente. E ali você vai ter, naturalmente, diria, um superdimensionamento daquela potencialidade daquela região. Ali é fantástico. E o Espírito Santo tem, Campos vai ter ainda, porque Campos tem, você sabe bem, nós temos aqui também uma proximidade com a serra nossa aqui muito grande. Uhum. Vamos ter uma infraestrutura lá um dia. Mas assim, você está em Guarapari, em 40 minutos, você está em Guarapari a 38 graus, 36 graus. 40 minutos você vai a Domingos Martins, chega lá... 16 graus. 16 graus. É um negócio... Estou falando que eu já vi isso muito, muito assim, de perto, e era bem interessante. Muito bom, e isso vai ser extraordinário para o Espírito Santo. Cachoeiro de Itapemirim é uma potência de produção também de mármore, né? Pode ser inclusive a terra do próximo governador, ele é pré-candidato, né? O Ricardo Ferraz. Ricardo Ferraz. Filho do governador. Hoje é o secretário de Desenvolvimento do Estado. Ele já foi secretário de Desenvolvimento, hoje ele é vice-governador e acumulava a pasta de secretário de Desenvolvimento, mas hoje ele está somente como vice-governador, que vai assumir agora em abril, né? O Renato Casagrande, ele vai deixar o governo para se candidatar ao Senado. Mas o Ricardo também sai como pré-candidato a governador, né? Deve sair. Sai também, deve sair, sim. E aí assumiu... Não é oficial ainda não, mas... Sim. Assumiu o presidente da Alerj. No nosso caso aqui do Rio, é aquilo que revela muito sobre a gente, né? O nosso caso aqui do Rio, o presidente da Assembleia foi afastado, chegou a ser preso, né, foi afastado, e para o governador em exercício, o Cláudio Castro, né, sair para ser candidato a senador, a gente vai ter que ter uma eleição indireta. Nossa. Aqui o negócio o buraco é mais embaixo. Não, aqui vocês não ganham da gente fácil, não. São 5 governadores presos. Já tivemos, né? O negócio aqui é mais embaixo o buraco. Eu conheço a história. Eu não gosto de falar porque é lamentável, é muito ruim para nós, mas é fato. Não sou eu que estou inventando e não teria essa capacidade para inventar.
né, uma maldade tão grande. Chegou-se a 5 ex-presidentes também, presidente preso de alerge. Então, assim... É uma realidade dura, né? É muito ruim. Isso traz um custo social muito grande, desperdício de recursos em políticas de governo que não tem continuidade. É triste isso. É muito. O estado do Rio de Janeiro tem uma potencialidade gigantesca, ao contrário até do Espírito Santo. A gente é conhecido demais, até demais por conta dessa própria violência também, não só pelas potências. Mas assim, eu conto isso tudo com muita tristeza. Mas hoje é dia da gente falar de coisa boa, cara. Desejar a você aí sucesso. O que não deu pra gente falar aqui hoje, você vai estar em Campos agora. Hoje é dia 16, né? É semana que vem. Segunda-feira estarei em Campos. Segunda-feira que vem, não é isso? Isso. É isso aí, dia 23, segunda-feira que vem. Você vai estar na CDL a partir das 19 horas fazendo também uma palestra falando sobre esse desenvolvimento todo aí. O que não deu para falar aqui hoje, você que é empresário, está ouvindo, está vendo aqui agora, ou gravado, tanto faz. Pode ir à CDL, está feito o convite aí para a gente acompanhar, e eu vou passar lá para te dar um abraço também, e vou levar Júlio Consoloso para você matar a saudade dele. Opa! Melhor não ir então, né? É melhor não ir, né? Tá bom. É um prazer rever todo mundo lá. Tá bom, querido. Forte abraço para você, muito obrigado. Agradecer o Júlio, tô brincando, mas foi o Júlio que fez essa ponte para a gente estar conversando aqui, entendendo um pouco mais dessas peripécias aí, numéricas e decisões importantes que eu acho que você deixa claro para a gente aqui nessa boa entrevista que você nos concedeu. Bom dia, sucesso para você, Alexandre. Muito obrigado, um grande abraço aí a todos. Até a próxima. Conversamos ao vivo com o Alexandre Viana Gebara, economista, auditor de finanças da Secretaria de Estado de Fazenda do Espírito Santo e gerente de fundos e análise econômico-financeira de projetos aqui no Folha no Ar. De volta amanhã às 7 da manhã, a bancada amanhã vai estar completa também. Nós vamos inclusive estar aqui com o Aloysio Abreu Barbosa, com o Everton, vamos conversar com o diretor do Instituto de Pesquisa, né, para falar sobre esses números das últimas pesquisas aí do Brasil, né, que assim, forma fabulosa, fantástica, a gente vai poder trazer aqui, inédita aí, a atual realidade, né, do Real Time Big Data. O Bruno Soler vai estar com a gente amanhã aqui, falando sobre pesquisas no Brasil e no mundo afora. São 9h04. Continue ligado, continue na Folha. O oferecimento é de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem.